Fala galera, eu sou Felipe Haguerrara e tá começando agora mais um vídeo do Buzzer Beater. Antes de começar, como a gente sempre fala, se você não acompanha a gente nas redes sociais, vai lá, confere o conteúdo que é muito da hora. O endereço vai estar aí na descrição e vai estar passando aqui na telinha para ninguém esquecer. facebook.com/buzzerbeaterbr e med.com/buzzerbeaterbr. Não tem erro, vai lá que é muito da hora. Uma coisinha também para avisar vocês antes de começar é que a gente vai fazer uma pequena mudança na lógica de produção e de postagem dos vídeos aqui no canal. Antes, a gente publicava eles na quarta-feira. Agora, vamos começar a publicar eles na sexta-feira, porque é o período da semana que a gente tem mais disponibilidade e mais facilidade para conseguir entregar com pontualidade os vídeos para você. Chega de explicação sobre o canal, da nossa produção, vamos para o assunto desse vídeo. Na semana passada, no dia 8 de agosto, na quarta-feira, comemorou-se um dos dias mais importantes da história do basquete mundial no geral, mas principalmente do basquete norte-americano. Nesse mesmo dia, só que 25 anos atrás, em 1992, o Dream Team dos Estados Unidos levaram o ouro olímpico das Olimpíadas de Barcelona. Então chega de explicação por que a gente resolveu fazer esse vídeo, roda a vinheta e bora pra história. Eu acho que eu não preciso dar uma justificativa pra gente falar do Dream Team dos Estados Unidos, de algo que teve tamanha proporção na história do basquete, que lá nos primórdios das disputas dessa modalidade lá nas Olimpíadas, não tinha ninguém para bater de frente contra essa seleção americana. Entre 1936, a primeira vez que o basquete figurou nas Olimpíadas, lá na época da Alemanha nazista, até 1972, numa já repaginada Alemanha, nas Olimpíadas de Berlim, os Estados Unidos se manteve invicto, até que aconteceu a primeira derrota. E foi exatamente na final de 1972 contra a União Soviética. Pegando o contexto desse período histórico, a gente estava naquela grande situação de Guerra Fria, corridas espaciais. Então, mesmo que fosse no basquete, uma derrota para a União Soviética pesou muito. Aí você me pergunta, como os Estados Unidos, em 1972, quando já havia grandes estrelas jogando nas grandes ligas americanas, conseguiu perder para a União Soviética? Nas Olimpíadas, uma das coisas que sempre se prezou foi o esporte amador. Ou seja, quando rolava uma Olimpíada, a seleção norte-americana levava os universitários. A questão é, quando esses universitários iam participar desses torneios, eles não jogavam contra outros universitários. Eles jogavam contra os chamados Full-Time Amador Athletes, que era basicamente um atleta que de amador só tinha no nome, porque ele vivia em função disso e recebia um apoio estatal justamente apenas para isso. Obviamente, enquanto a dominância ainda era norte-americana, ninguém ia cutucar essa ferida, mas aí começaram a vir as derrotas. Veio a primeira derrota na final de 1972 contra a União Soviética, depois em Moscou rolou o boicote, Estados Unidos não foi jogar, quem ganhou foi a seleção iugoslava. Em 1984, depois do boicote norte-americano, quem fez o boicote foi a seleção da União Soviética. Então os Estados Unidos voltou a ganhar um ouro olímpico, só que depois, em 1988, nas Olimpíadas de Seul, a União Soviética voltou a ganhar o ouro olímpico em cima dos Estados Unidos. E aí, meu amigo, abriu a ferida. No dia 7 de abril de 1989, aconteceu a derradeira votação lá na FIBA para definir se os atletas profissionais seriam permitidos na disputa não só de Olimpíadas, mas dos torneios internacionais. A votação foi 56-13. Obviamente, a União Soviética votou contra. Para surpresa de alguns, a Federação dos Estados Unidos votou contra. Tinha um motivo bastante claro para isso. As federações e associações de high school e college eram as que mais compunham aquele bolo que formava a Federação dos Estados Unidos. Mesmo assim, ganhou a permissividade dos profissionais. Esse momento nos proporcionou uma das histórias mais famosas e uma das equipes mais dominantes da história de qualquer esporte. Talvez a mais dominante. Para colocar um pouco mais essa história na ordem cronológica, muitos poucos sabem, mas essa ideia de Dream Team já estava vindo antes mesmo da primeira convocação sair. Em uma edição de uma das revistas esportivas mais importantes do mundo, a Sports Illustrated, eles resolveram dar um apelido para esse grande time que seria formado alguns meses depois na primeira convocação. O nome segue aí até hoje, o Dream Team.
Michael Jordan e Scottie Pippen, do Chicago Bulls, John Stockton e Karl Malone, do Utah Jazz, Magic Johnson, do Los Angeles Lakers, Larry Bird, do Boston Celtics, Patrick Ewing, do New York Knicks, Charles Barkley, do Philadelphia 76ers, David Robinson, do San Antonio Spurs, Chris Mullin, do Golden State Warriors, e quase um ano depois, no dia 12 de maio de 1992, foram chamados os dois que faltavam, Clyde Drexler, do Portland Trail Blazers, e uma última vaga que eles quiseram de certa maneira homenagear esse passado em que se chamavam apenas jogadores universitários. Eles escolheram entre alguns dos principais jogadores do college dos Estados Unidos daquele ano, de 1992. E o escolhido foi Christian Laettner. E ainda sobre a formação desse time, tem dois fatos bastante interessantes de se citar. 2 meses depois de ser selecionado para a seleção americana, Magic Johnson anunciou a sua aposentadoria lá do Los Angeles Lakers depois de ter testado positivo para o vírus HIV. Outra história interessante da formação desse time, Isaiah Thomas foi deixado de lado do Dream Team. A história conta que Air Jordan falou: "Eu só participo desse Dream Team se Isaiah Thomas não tiver." Bem, foi isso que aconteceu. Os monstros todos reunidos, os principais jogadores de basquete da NBA num time só, cara, não tinha pra ninguém. Era isso que a gente podia pensar. Porém, Chuck Daly queria que esses caras tivessem um choque de realidade. Então o que foi feito? As primeiras preparações desse time foi contra um time de universitários, as principais estrelas do basquete universitário que foram ajudar os principais jogadores da NBA. Dentre esses jogadores estavam alguns que também conseguiram bastante destaque na sua vida pós-basquete universitário e NBA, como Grant Hill, Chris Webber e Penny Hardaway. Chuck Daly foi lá e conversou com os treinadores que tomariam conta dos jogadores universitários e falaram: "Eu quero que eles joguem como jogadores internacionais, como europeus." Ou seja, chegou na linha de 3, chuta, meu amigo. Até um pouquinho antes disso, Chris Webber conta uma história que ele estava indo para a concentração numa limusine junto com o Larry Bird. Eles foram trocando ideia, amigão, parceiraço. Chegou lá, saiu da limusine, Larry Bird virou para ele e falou: "Cara, tenha uma boa noite de sono aí, porque amanhã eu vou acabar com você." O time dos universitários ganhou da seleção nacional, que era formado simplesmente pelos melhores jogadores da história. Muitos contam que muita gente ficou calada lá no momento. E justamente Chuck Daly foi o primeiro a falar: "Viram? É isso que vocês vão enfrentar, não existe time invencível." Para provar que isso foi um bom choque de realidade para eles, no jogo seguinte, contra esses mesmos universitários, Chris Webber disse que esses grandes jogadores aí não permitiram que ele fizesse nenhum ponto. A seleção dos universitários não fez ponto nem de lance livre, cara. Muito bem preparados, estava na hora de começar essa trajetória pro Ouro Olímpico. A primeira etapa, o que a gente chama hoje de America Cup, que vai acontecer esse ano aí no dia 25 de agosto. Nessa época, esse torneio conferia 4 vagas para os times das Américas para as Olimpíadas, no dia 28 de junho de 1992. Para quem achou que poderia acontecer algum tipo de zebra, o que aconteceu foi um verdadeiro massacre, meu colega. O time americano ganhou por 79 pontos de diferença. Você tem ideia do que é isso? Alguns times hoje, em vários torneios mundiais, sequer fazem 80 jogos e ganham. O jogo acabou 136-57. E imediatamente, na primeira partida, uma das frases mais icônicas sobre esse Dream Team foi falada pelo técnico Miguel Calderón Gomes, o técnico de Cuba. Ele disse: "Você não pode cobrir o sol com o seu dedo." Foram 121 pontos por partida que eles fizeram. A média da diferença dos placares que eles fizeram era de 51,5 pontos por jogo. Obviamente, eles se classificaram invictos em primeiro lugar. Agora a gente chega numa das partes mais bacanas dessa história do Dream Team. As Olimpíadas de 1992 seriam em Barcelona. Porém, a preparação dos Estados Unidos desse Dream Team foi feita lá em Monte Carlo, uma área lá em Mônaco. E para quem não sabe, Monte Carlo é muito conhecida por receber príncipes, reis, grandes estrelas da música. E justamente essas grandes estrelas do basquete se reuniriam lá. Por lá, além de treinar, eles aproveitaram tudo que a cidade oferecia. Cassinos, festas, praia de nudismo. Mas tinha a parte do basquete, tinha o treinamento, eles tinham que se preparar. Só que não tinha mais os jogadores universitários. Ou seja, Chuck Daly fez o que qualquer torcedor, qualquer pessoa que ama basquete gostaria de ver com aquela seleção. Ele simplesmente fez o maior rachão da história. De um lado, Magic Johnson, Charles Barkley, David Robinson,
Chris Mullin e o menino da faculdade Chris Leitner. Do outro lado, Michael Jordan, Karl Malone, Larry Bird, Scottie Pippen e Patrick Ewing. E esse maior rachão da história foi na verdade um dos marcos mais importantes na transição de um certo bastão na história do basquete. E Magic Johnson era considerado o maior jogador da história por muitos até então. E do outro lado estava Michael Jordan, que estava no caminho de se tornar o maior da história. O jogo acabou 40-36 para o time de Michael Jordan. E na verdade o jogo não acabou, ele foi interrompido, porque estava tudo tomando uma proporção realmente muito grande, todo mundo cabeça esquentada. Inclusive o Magic Johnson conta que após esse jogo, ele estava conversando com o Larry Bird em um momento, e o Michael Jordan chegou nele e falou: tem um novo xerife na cidade, meu amigo. Foi esse o jogo que ninguém viu, finalmente chegou às Olimpíadas de 1992. Em Barcelona, o Dream Team sequer pôde ficar na Vila Olímpica, porque, além do assédio dos fãs, eles tinham recebido algumas ameaças de morte de grupos terroristas. Chegaram às Olimpíadas e, naturalmente, igual o Torneio das Américas, não teve rivalidade. Nem mesmo as grandes seleções europeias que existiam naquela época. Resultado: 5 vitórias, nenhuma derrota e nenhum demonstrativo de fraqueza. Nessa fase de classificação, o menor diferencial foi feito pela Croácia, 33 pontos. Talvez alguém esperasse que na próxima fase, no mata-mata, aparecesse alguém para colocar pelo menos um pouquinho de jogo contra esses caras. Mas na verdade, Estados Unidos continuou passando o sarrafo em todo mundo. Porto Rico nas quartas de final, Lituânia na semifinal e finalmente a Croácia. Aquele time que tinha conseguido fazer o menor diferencial na fase de classificação, conseguiu melhorar ainda seu recorde. Porém, ao invés de 33 pontos de diferença, foram 32 pontos de diferença. Foram vários recordes olímpicos batidos por esse time. 117,3 pontos por jogo. Obviamente, uma medalha de ouro olímpica invicta. A média dessas margens de vitória desse time foi de 43,8 pontos por jogo. E uma outra estatística até bastante interessante para a gente situar o quanto esse time era dominante: Chuck Daly, o treinador, não precisou chamar nenhum timeout durante todas as Olimpíadas. Mesmo se em algum momento do jogo aquele time começasse perdendo, tomasse alguma diferença de pontos não muito boa com algum outro time, a coisa ia se resolver. É algo que Magic Johnson falou em alguma entrevista também. Ele olhava para o lado, para quem ele ia passar? Tinha Michael Jordan. Olhava para o outro, tinha Larry Bird, Karl Malone. Ele poderia passar para qualquer um dos melhores jogadores da história, ou ele mesmo fazer a cesta. Ou seja, vou chamar timeout para quê, meu amigo? Deixa os caras resolver que eu tô aqui só para assistir o show. Passada a Olimpíada, passado todos esses anos, ficou o legado desse grande time. Em 2010 ele entrou coletivamente no Hall da Fama, é chamado por muitos a maior seleção de atletas de todos os esportes, retomou o trono e a dominância que os Estados Unidos possuía no basquete mundial, além também da esfera que isso gerou de a ida de jogadores europeus para a NBA. A gente viu grandes jogadores, Arvydas Sabonis no começo, Vlad Divac, e hoje a gente está podendo acompanhar o crescimento de vários jovens europeus na NBA, Kristaps Porzingis, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo. Se tem uma coisa que eu me arrependo no basquete de nunca ter visto, é essa seleção. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo da semana. Como eu já disse, a gente vai começar a publicar esses vídeos na sexta-feira, porque é o tempo hábil que a gente tem para conseguir entregar mais pontualmente. Curtiu o vídeo? Dá o like aí, compartilha, comenta, porque isso ajuda a gente também. E compartilha para os seus amigos, para os parceiros, para as parceiras, para ajudar o canal a crescer. A gente chegou aí recentemente em 1000 inscritos, a gente quer chegar mais para conseguir mais exposição e conseguir trazer as possibilidades para que a gente possa produzir conteúdo para vocês. Não se esqueça também de se inscrever no canal, obviamente. Então, valeu, galera, até mais, é isso aí e show!